Boa noite. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. Eu sempre gosto de retornar ao meu Nordeste. E eu digo como repentista que quanto mais sou nordestina, mais tenho orgulho de ser. Apesar de ser uma nordestina meio fajuta, porque com 9 meses de idade eu fui embora. Então, só nasci praticamente em Belo Jardim e fui para São Paulo. E lá eu cresci, eu estudei, eu trabalhei, eu casei. E há uns 30 anos eu estou em Campinas, uma cidade maravilhosa, muito boa. E eu agradeço a Deus a oportunidade que eu tenho de estar ali, porque foi por estar em Campinas que eu pude ser convidada para ser professora na Faculdade Teológica Batista lá, e que eu me interessei mais ainda pela teologia, e fui estudar, e comecei também a escrever os meus livros. Por quê? Por que eu comecei a escrever os livros? Já vou contar para vocês. Primeiro, eu gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias em Mateus 26. Mateus 26, de 6 a 13. Esse texto fala sobre Jesus ungido em Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Onde for pregado este evangelho, será contado o que ela fez para memória sua. Então eu acredito que eu cumpro esse pedido, essa ordem de Jesus Cristo de contar a história das mulheres. Como eu disse, eu comecei a lecionar na Faculdade Teológica Batista de Campinas e eu comecei a lecionar História dos Batistas. Depois apareceram outras matérias, faculdade pequena, ficava sem professor e eu fui assumindo. Lecionei religiões e seitas, geografia bíblica, metodologia do ensino e por aí fui. Até que eu comecei a lecionar História do Cristianismo, o que foi sempre uma paixão para mim, a história. Quando eu estava no 4º ano, minha professora olhou para mim e falou: Ruth, você vai ser professora de História. Parecia uma profecia. E realmente eu fui ser professora de História. Tinha aquela provinha de conhecimentos gerais e as perguntas de História eu respondia todas direitinho. Por isso que ela falou assim. E eu me apaixonei pela história do cristianismo. E eu preparava aulas e falava sobre o início do cristianismo, e dava aulas sobre reforma, e eu não achava um nomezinho de mulher. E eu começava a pensar: meu paizinho, será que as mulheres que serviram a Jesus com seus bens, que Jesus elogia, e que estavam ao pé da cruz, não fizeram mais nada? De repente cruzaram os braços e não fizeram mais nada no reino de Deus? Eu não acredito nisso. E fui procurar. Um dia eu estava preparando uma aula sobre Calvino. Eu estava falando sobre os reformadores. E eu peguei uma história da reforma do século XVI, que ela é bem completa, ela tem 6 volumes, e falava sobre a história de Calvino mais detalhado. Então falou da perseguição, que Calvino teve que fugir da França e que ele foi acolhido no reino de Navarra. E aí apareceu o nome da Margarida. Apareceu a Margarida. Apareceu o nome da Margarida e eu fiquei feliz porque eu achei uma mulher.
Não só uma mulher, mas uma rainha de um reino pequeno. Navarra fica entre Espanha e França, um reino pequeno, mas que deu acolhida a Calvino, que protegeu reformadores e que fez diferença naquela época. Aí eu já comecei a pensar, eu quero saber mais. Quando eu tive a oportunidade de fazer mestrado, os alunos chegam no mestrado com dúvida do que eu vou escrever, eu já tinha certeza. Meu tema vai ser a mulher na reforma. E apareceu um monte de gente. Mas isso, escreva sobre outra coisa. Escreva da mulher na atualidade. Não, eu sei o meu tema vai ser a mulher na reforma. Aí, o tema da minha dissertação, a participação da mulher na reforma protestante à luz da vida de Margarida de Navarra. Eu lembro que eu tinha uma orientadora norte-americana e ela falou, Ruth, no inglês a gente não tem esse termo bonito, à luz da vida de Margarida de Navarra. Mas gostei muito de pesquisar. Um amigo, um colega, estava lá em Liverpool fazendo doutorado, ele me trouxe biografias antiguíssimas sobre Margarida, aquele calhamaço de xerox assim. Eu falei, eu sou doida, varrida mesmo. Como que eu me proponho a escrever? Não tem nem em português esse assunto. E eu nem sei o inglês para começar. Fui fazer o Wizard, estudei 5 anos e cada tarde eu traduzi uma página. Para vocês verem, minhas irmãs e irmãos, que tudo é possível. Ao que crê, ao que tem foco, né? Consegui, escrevi, o livro está aí, graças a Deus. E peguei gosto e continuei escrevendo. Eu vou passar aqui só um pouquinho para vocês. Vamos avançar? O que eu já tenho escrito. Então, primeiro foi sobre Margarida de Navarra, que ela deu asilo a Calvino, a tantos outros. E o segundo é da Inquisição. Aí foi uma aula que eu tive na pós-graduação, e uma professora falou sobre beguinas, eu vou falar um pouquinho sobre elas hoje, e eu também gostei, e fui estudar também, e apareceu outra Margarida, porque o nome também é Margarida, mas uma beguina, muito interessante a história dela. Meus livros, eu sempre conto da briga que eu tinha com meu orientador, porque o homem escreve de uma forma, a mulher escreve de outra. A gente gosta dos floreios, das poesias, dos detalhes, e não conseguia terminar a dissertação, porque ele mandava corrigir um monte de coisa, até que eu cheguei e falei assim, desisto, quem não tem competência não se estabelece. Ele falou, imagina, Ruth, você tem competência? Eu falei, então vou entrar no acordo. Eu vou terminar esse mestrado de bengalinha, porque assim não vai dar. Ele falou, não, vamos ver isso. Aí ele começou a não corrigir tanto e eu consegui concluir. Mas a gente escreve diferente. Vocês vão ver pela história que eu vou falar hoje, que as mulheres na Reforma, elas não atuaram do mesmo modo. Elas não escreveram tratados teológicos imensos como escreveu Calvino. Elas não entraram em debates teológicos. Elas atuavam de uma maneira mais humanitária. Elas almejavam religião de amor, religião sem separação drástica, sem brigas, religião que não estivesse pensando somente na parte mais técnica, teológica, mas também na parte humanitária. Então, é uma história bonita que as mulheres fizeram. Todos os meus livros, eles têm um contexto da época para situar o leitor. Todos eles vão falar do papel feminino, como que a mulher era vista, e depois vai enfocar algumas personagens. Então, é assim mais ou menos que eu escrevo. Minha ideia, meu sonho, que já está quase concluído, é de escrever uma série de vozes femininas. Então, já foi da Reforma, da Inquisição, pode passar. Vozes femininas no início do protestantismo brasileiro. Esse foi o que me deu mais gosto, porque eu pesquisei na minha língua. Então, eu pude pesquisar bastante sobre Brasil do século XVIII, XIX, XX. Eu pude falar sobre o Império, sobre Dom Pedro II, sobre a escravidão,
pegar jornais da época, pegar livros antigos e falar um pouco sobre esse contexto e sobre as pioneiras, missionárias que vieram para o Brasil, que sofreram muito com a febre amarela, com as inundações, com tanta coisa. E como elas foram valentes, corajosas e trabalharam bastante aqui no Brasil. Este livro eu tive a bênção dele receber o prêmio Areté. Não sei quantos conhecem esse prêmio, mas ele é dado em categorias, né? Então, no caso do meu livro, ele ganhou o prêmio na categoria de História da Igreja. Foi considerado o melhor livro na história da Igreja, isso em 2015, ele foi publicado em 2014. Mas o que aconteceu? O livro está esgotado. Infelizmente, eu falei, quem foi para a Consciência Cristã, que comprou lá, foi a última chance, porque quando estava acontecendo a Consciência Cristã, no site da editora Ragnos já estava escrito indisponível. Então, foi realmente a última oportunidade de adquirir o livro, mas já estou negociando, a editora já prometeu que, se Deus quiser, no próximo ano vai ter uma segunda edição dele. O próximo, esse, por pouco eu não traria para vocês. A semana que vem vai ser o lançamento. É o Vozes Femininas no início do cristianismo. Eu falo das mártires, que iam para o martírio como noivas de Cristo, sem medo. É linda a história da igreja primitiva. Eles se chamavam de cidadãos dos céus. Eles se consideravam, eles estavam realmente felizes por morrer por Cristo. E elas iam, Perpétua mesmo é uma delas, que está amamentando o filho recém-nascido, mas ela não se apega a nada neste mundo. Ela vai com confiança. Ela vai e sofre o martírio. E não nega a sua fé de forma nenhuma, nem o pai suplicando, e tantas outras. Falo de diaconisas, de monjas, de mulheres que doaram bens, imensos bens, porque havia muita guerra naquela início, o Império Romano ali, e muitos maridos morriam. E as mulheres ficavam com fortunas. E elas empregavam essa fortuna para a igreja, para os bispos da época. Então, elas eram muito humanitárias. Então, tem umas histórias bem interessantes neste livro, que vocês, eu acredito que a partir de daqui umas 2 semanas, já podem estar adquirindo. Vamos falar agora, então, sobre o tema desta noite, os efeitos imediatos da reforma. Quando a gente pensa na situação da Europa, quando acontece a reforma, e eu estava conversando com a Deise agora, que Deus ele irá atuar, eu creio nisso, porque nós estamos numa época de baixa, pensando em termos de fé, de cristianismo. Se vocês pensam na história desde o começo, vocês vão ver que é uma sequência de altos e baixos. A gente pega Império Romano. Império Romano, vocês vão ver no meu próximo livro. Gente, é uma devassidão moral. Vocês conhecem a história do Império Romano, sabem disso? Homossexualismo. Não queria se ter filhos, ou quando muito se tinha um filho, se enjeitava os filhos. Faziam-se abortos. As mulheres viviam por conta da sua vaidade. Eram bem vaidosas, bem fúteis. Acho que as patricinhas de hoje até perdem das romanas daquela época. Tem um filósofo da época que dizia que a mulher colocava tudo na gaveta. Era a sobrancelha, era o cílio postiço, era não sei o quê. Ele começa a falar peruca. Então, era muito vaidosa a mulher daquela época. E eles gostavam de cuidar de animais. Então, tem um outro poeta que diz, vocês cuidam de passarinhos e não cuidam dos seus filhos e abandonam os seus filhos. E sempre a mulher prejudicada. Um amigo falava para o outro, se você tiver um filho, cria. Se você tiver uma mulher, enjeita. Então, era filho único e homem. Quando a gente começa a comparar essa época, a gente vê que tem muita semelhança com a época de hoje. Então, voltando ao que eu falei, Império Romano, queda. Então, está se vivendo uma época de imoralidade, falta de Deus, né? Era um paganismo total, muitos deuses. E aí vem o cristianismo, no apogeu dos tempos. Jesus vem. E quando o cristianismo começa a se multiplicar, faz toda a diferença naquele império.
Os cristãos davam exemplo, eles estavam ali e eles faziam diferença, eles casavam, eles tinham seus filhos, totalmente oposto na contracultura daquele império. Eles eram perseguidos, mas eles amavam a todos. Então nós temos depois a aceitação do Império Romano desse cristianismo, que aí tem muita idolatria também, sacramentalismo, sacerdotalismo, salvação por obras, batismo que regenera, que nós sabemos de tudo isso que acontece, mas houve uma alta com o cristianismo, houve mais pureza de ideais, mais moralidade. Aí o que acontece? Então nós tivemos a baixa, a alta, Idade Média, outra queda, Idade das Trevas. A Bíblia não era lida, a palavra de Deus não era lida. Alguns monges tinham acorrentada nos mosteiros, o povo não conhecia, missa em latim, ninguém entendia nada. Aí vem renascimento, reforma, a alta novamente. Aí século XVII, nova queda, imoralidade de novo, aquela sociedade, aquela nobreza europeia totalmente devassa. O que acontece? Avivamento. Wesley, Spurgeon, Moody, a alta. Agora nós estamos lá embaixo, está na hora. Reforma, avivamento, venha, estamos precisando muito. Então nós vemos assim com a reforma, um momento de volta, de retorno à Bíblia, de descoberta de Lutero, quando tudo parecia perdido, um homem lê que o justo vive pela fé. Essa grande descoberta de Lutero, e assim que nós vivemos, salvação por fé, não por obras. Mas antes da gente falar da reforma, vamos pensar um pouco antes, vamos voltar no tempo, vamos pensar um pouquinho na Idade Média. Como que era o papel feminino? Como que vivia a mulher nesta época? No meu livro, que é Uma Voz Feminina Calada pela Inquisição, eu falo dessa época. E eu coloco uma figura, que eu acho que eu vou colocar aí também, depois vocês vão ver, da mulher, a cena da tentação, a mulher e o homem, Adão e Eva, e a serpente retratada com o rosto feminino. A mulher daquela época, e isso vem desde a idade primitiva, desde a Idade Antiga, a mulher é associada a Eva. A Eva, não somente a Eva, a pecadora, mas a Eva que leva Adão a pecar. Adão não tinha intenção nenhuma de pecar, ele foi convencido pela mulher. Então a mulher já tem todo aquele preconceito de ser aquela que levou o homem ao pecado. Então, o que eles diziam da mulher? Que devido à falta de racionalidade, ela se rende à paixão mais facilmente do que os homens. É uma coisa que quando a gente começa a pensar, não sei se vocês lembram, teve a época do maníaco do parque lá em São Paulo. E quantos estupradores, quantos que a gente vê que acontece? Eu não vejo falar muito de mulheres fazendo isso. Mas a mentalidade da época é que a mulher se rendia mais às paixões. A mulher era fraca fisicamente, era mais tentada sexualmente, era incapaz intelectualmente. Também espiritualmente ela era débil. Muita coisa negativa sobre a mulher, era assim que se pensava. Até que se ela fosse pregar a sua própria aparência ia provocar luxúria, aí o homem não se concentraria na pregação. E essa quarta eu acho demais, né? A lembrança da primeira mulher que ensinou só uma vez, isto bastou para colocar o mundo de cabeça para baixo. Então, a mulher não estava com nada, né? Isso foi um aluno de Tomás de Aquino. Nós vemos Agostinho com alguns preconceitos contra a mulher. Tomás de Aquino, na Idade Média, que era discípulo de Agostinho, continua também com esse preconceito. Aí, ó, tá vendo a carinha da cobra? A cara da serpente é o rosto feminino. É uma herança legada por Eva. Então, o ato sexual, vocês já ouviram falar disso? Que o pecado foi o ato sexual, né? Tem cada coisa, igual a maçã. Na Bíblia não fala nada de maçã, mas são coisas que caem
na mente popular e vira verdade. Então, o ato sexual como sendo o pecado, através da concepção se transmite o pecado original e por aí vai. Eva colocada no centro das responsabilidades, foi instrumento de Satanás para tentar o homem. E todas as mulheres vão ser consideradas, então, seres propensos à queda. Quais os defeitos femininos? Falta de vergonha, tagarelice, preguiça e dureza de coração. A mulher que é dura de coração. As mulheres são frágeis, instáveis, difíceis de segurar, como pote sem asa. Eu achei interessante essa comparação, né? Como pote sem asa, a mulher é difícil de segurar, indóceis e briguentas. Então são feiticeiras, hostis ao marido, taciturnas no seio do leito conjugal, é uma incoerência aí, elas são tentadas, são mais sexuais, mas elas são pesadas no leito sexual, né, no leito conjugal. Elas não dominavam seus instintos, seus desejos. Elas são naturalmente inflamadas e possuem uma sensibilidade, uma sensualidade impetuosa que elas não conseguem conter. Pode. Então, o conceito dessa igreja medieval sobre a mulher, a gente vai ver que é um conceito deturpado, né? E está marcado por um dualismo. Gente, quando você estuda a Idade Média, é dualismo, o tempo todo. Pobre, rico, né? Aquela grande multidão de servos e senhores dominando os vassalos e os suceranos. Então, a gente vai ver sempre esse dualismo. E um dualismo muito grande entre a multidão de pecadores e os poucos que não somente não pecam, são santos, mas que pode absolver os pecados. Tem uma história interessante sobre a Idade Média, de um soldado que ele comete um adultério, ele quer a absolvição do padre, e o padre diz que não vai absolver, ele pega, ele saca a espada, coloca na garganta do padre e fala: absolve-me, senão eu te mato. E o padre responde: pode matar, mata. Aí sabe que aquele soldado diz: não, eu não te amo tanto assim a ponto de te mandar direto para o paraíso. Vocês perceberam a mentalidade? Ele chega pedindo para o padre absolver. Depois ele fala: eu não te amo a ponto de te mandar direto para o paraíso. Quer dizer, ele é pecador, ele precisa de absolvição. E o padre vai direto para o paraíso. O padre é santo. Então são coisas da mentalidade do povo. Era uma credulidade, eles não tinham base naquilo que eles criam. E os sacerdotes eram aqueles que ensinavam a Bíblia, entre aspas, né? Mas eram aqueles que estavam ali como voz de Deus. E o homem medieval, apesar das epidemias, das pestes, de tanta coisa ruim que acontecia na Idade Média, ele via em tudo a mão de Deus. Tudo aconteceu a inundação, a mão de Deus está pesando. Então é um povo que enxergava a mão de Deus. Então era um povo crédulo, é um povo que tinha temor. E aí a gente vê o que acontece com essa concepção tão forte sobre a questão sexual da mulher Eva. Vai acontecer o seguinte: na escala de santidade, essa mulher casada vai estar lá em último. As virgens vão estar em primeiro lugar. E a mulher celibatária nos conventos. Elas iam muito para o convento porque era uma forma de sair um pouco daquele mundo onde elas não tinham palavra, não tinham poder, não tinham nada, e iam para o convento. E lá elas iam ser, então, noivas de Cristo. E as mães até gostavam, porque Cristo é um genro maravilhoso, vocês não acham? É melhor ter como genro a Cristo do que qualquer outro. Então, era apreciado que as filhas fossem para o convento, só que só as mais ricas podiam ir, porque tinha que se pagar um dote para o noivo, né? Para Cristo, o noivo. Numa procissão, essas mulheres casadas estariam no final da fila, e se elas estivessem menstruadas,
na gravidez, elas nem participavam, nem frequentavam a igreja, né? A espiritualidade medieval feminina, o que acontece nessa Idade Média? Acontece uma fase de misticismo. Elas se voltam, eles, monges, freiras, os religiosos da época se voltam para o mistério, para o misticismo, para disciplinas espirituais, para maior comunhão com Deus. E nessas disciplinas espirituais tem muitas mulheres que se destacam bastante, porque existem até estudos de psicólogos da religião afirmando que a mulher ela é mais espiritual. Ela é mais voltada para as coisas espirituais, apesar de tudo que se diz ao contrário, né? Mas o que se cria, então? Que a mulher, ela, quando se dedicava, ela conseguia uma profundidade espiritual maior. Então, um franciscano aí, alemão, ele vai se admirar disso, e ele vai dizer: eis que em nossos dias, no Brabante, isso é um território ali da Holanda, e na Baviera, a arte surgiu entre as mulheres. Senhor Deus, o que é essa arte? Graças à qual uma velha mulher pode compreender melhor do que um homem de espírito. Como é possível que uma mulher entenda mais das coisas de Deus do que um homem? Então, choca para o religioso da época que a mulher saiba mais do que o homem da igreja. Então, nós vemos que a mulher, ele mesmo responde, quando a mulher se esforça, quando ela quer, quando ela se dedica, ela pode sim conquistar esse grau de espiritualidade maior. Mas o que eles vão fazer? Quando a mulher é muito espiritual, quando ela é quase santa, ela deixa de ser mulher. Nós temos, na Idade Antiga, muito esse preconceito. Eles diziam assim, essa mulher nem deve ser chamada de mulher, é quase homem, porque por conta do destaque que ela tinha. Então, elas deixam de ser fêmeas. Então, os espaços femininos, tanto na Idade Antiga quanto na Idade Média, eram muito poucos. A mulher não tinha espaço secular, espaço público para transitar. Onde que vai acontecer espaço? Não sei se vocês já ouviram falar de Pedro Valdo, dos valdenses. Ele era um comerciante muito rico ali na França, ele vende tudo que ele tem, ele dá aos pobres, e ele cria então uma seita chamada na época, um movimento heterodoxo de pobreza, querendo imitar a pobreza pregada por Cristo. E ele consegue muitos adeptos. Dentro dos valdenses, a mulher tem espaço. Antes da Reforma, antes de Lutero, ele já crê que o sacerdócio universal é para todos. Então, ele vai se dedicar a não somente crer, mas praticar. Se todos somos sacerdotes, se em Cristo não há homem nem mulher, todos vão ter os mesmos direitos, e é uma igreja onde a liberdade dos dons, do exercício dos dons espirituais aconteceu realmente. Os valdenses existem até hoje, e eles têm essa liberdade mesmo. Se a Idade Antiga produziu mártires, a Idade Média vai produzir santos e santas, né? Aí eles vão seguir sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aí nós temos uma foto que ilustra muito o movimento das beguinas, porque elas eram ousadas, elas pregavam do alto do púlpito, como que podia uma coisa dessas, naquela época, Idade Média. E nós temos Francisco de Assis, nós temos Bernardo de Claraval, e entre as mulheres nós temos essas beguinas. Quem foram as beguinas? É uma história interessante das beguinas, por quê? Idade Média, você pensa, teve as cruzadas, muitos homens saíram para retomar Jerusalém, né? Dos infiéis que estavam lá. E nisto as mulheres ficam desamparadas, ficam sozinhas. O que elas fazem? Por isso que eu falo mulher. Sempre a opção, sempre, às vezes a gente pensa, hoje está tão difícil. Mais difícil do que Idade Média. Peste, inundação, ignorância, sem marido, lepra, prostituição,
Qual a opção que teria uma mulher nessa época que o marido abandonou, que está ali com os filhos para criar? Muitas, elas se agrupam, elas se juntam. E elas se juntam não só para a subsistência delas, porque elas vão trabalhar, vão tecer, vão vender os tecidos, mas para ajudar o outro. Elas estendem a mão para o leproso, elas estendem a mão para a prostituta, que eram os excluídos da sociedade. Toda a sociedade tem os excluídos. Na época eram os leprosos, os impuros, que tinham que ser banidos da cidade. E as prostitutas. Então e tanto a lepra como a prostituição eram considerados pecados realmente sexuais, que Deus estava ali castigando, deixando marca no corpo do leproso. E é claro que havia muitos necessitados, muita gente passando fome. Então elas acolheram, elas realmente foram pastoras de um rebanho sem pastor. Era uma ordem, mas sem estar registrada, vamos dizer assim, né? Sem fazer parte do clero da Igreja Católica. Foi permitido pela Igreja que elas funcionassem, mas aí elas passaram a ser perseguidas. Por quê? Uma grande coisa errada que elas fizeram. Eu falei para vocês que a missa é em latim. Gente, isso durou tanto, não é mesmo? Eu lembro da minha mãe. Minha mãe disse que o meu avô fazia questão que ela fosse à missa. Ele não ia, mas ele queria que ela fosse. E ela ia. E quando ela voltava, ele perguntava: e aí, filha, o que você aprendeu? Você gostou? Ela respondia: eu não entendi nada. Missa em latim, eu não entendi nada. Aí essas beguinas começam a ensinar o povo na língua deles. No flamengo, no francês, no inglês, na língua do povo. Assim como faz o Lutero, que vai traduzir a Bíblia na língua do povo, para o povo entender. Que só havia a Bíblia em latim. E isso é considerado heresia. Como que elas ousam ensinar a Margarida, que eu falo do livro, Margarida Poretti? Ela não somente ensina, mas ela escreve um livro, O Espelho das Almas Simples e Aniquiladas. Ela escreve na língua do povo, ela escreve para o povo entender. Isso foi considerado, a língua sacra é só o latim. Então isso é realmente, não pode, isso é pecado, né? E ela é queimada na fogueira lá na França. Pode avançar. Novos espaços são abertos, então. Esse espaço de atender necessitados, sair das quatro paredes do mosteiro, dos conventos, ir para o meio do povo, ser sal e ser luz. É um movimento muito bonito que ocorre ali. Já falei disso, né? Pode avançar. É interessante essa experiência do sagrado que as beguinas vivem. Cristo fala isso, que você ama a Deus quando você ama o seu próximo. E quando você vê alguém nu e você veste, alguém com fome e você dá de comer, alguém preso e você visita. Então esse é o serviço que agrada a Deus. Vamos refletir um pouquinho, vamos fazer uma comparação aqui. O que podemos fazer hoje, pensando nas beguinas, pensando nessa realidade de Idade Média? Foi uma época difícil, foi uma época conturbada, dá para comparar? A nossa é tão difícil quanto? Todas as épocas têm suas dificuldades. Todas as épocas têm os empecilhos. Hoje eu acho que nós temos um empecilho muito grande, que você não pode abrir a boca, gente, está muito difícil. Pregar, falar de Cristo hoje, porque tudo não, você tem que respeitar o outro, você não pode falar, você não pode interferir, tem a liberdade do outro. Então fica muito difícil, mas naquela época também era muito difícil. Imagina, sozinha, abandonada, sozinha, mas não solitária, elas se unem, elas se doam, elas formam uma comunidade de fé. Qual é a nossa comunidade de fé? Eu coloquei aí a foto da Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados. É a comunidade de fé de vocês. Naquela época das beguinas, eram as beguinárias.
casinhas pequenas, uma ao lado da outra, que elas construíam e ali elas viviam, juntas e ajudando ao próximo. Então vamos contribuir, vamos amar nosso irmão, vamos fazer o que for possível, que tiver à mão. Todo mundo tem seu talento, todo mundo pode servir a Deus de uma maneira ou de outra. Avançando, época da Reforma, chegamos. Caravela, descobrimento, renascimento. E eu gosto desse trecho da poesia de Castro Alves. Por uma fatalidade dessas que desce do além, o século que viu Colombo, viu Gutenberg também. Começa a acontecer de tudo. Novo mundo sendo descoberto, cientistas, Galileu Galilei, Da Vinci, Michelangelo, tanta gente boa, tantos gênios. E a imprensa, gente, a imprensa que vai divulgar essas boas novas da Reforma. Parece que é um outro apogeu dos tempos. Quando Cristo vem ao mundo, quando o cristianismo se espalha ali naquele Império Romano, quando o grego é a língua do Novo Testamento, há uma divulgação muito grande daquela mensagem. Aqui com a imprensa, com a Bíblia, é o primeiro livro impresso por Gutenberg. E a Bíblia começa a ser traduzida em todas as línguas. Lutero vai traduzir para o alemão e ele diz que ele quer traduzir a Bíblia para que o açougueiro possa ler, para que a dona de casa possa ler, para que todos possam entender a mensagem do Evangelho. Está muito bonita essa época. É uma época que a gente gosta de estudar e de falar, porque é uma época realmente de descoberta de salvação pela fé. Às vezes eu começo a pensar, parece que é fácil. Sou salvo pela fé. Parece fácil. Mas, gente, eu já cheguei à conclusão que é a coisa mais difícil. As pessoas não conseguem se entregar à graça de Deus. As pessoas querem fazer por merecer. Parece a história da pulseirinha do Senhor do Bonfim, do copo de água em cima do rádio. Precisa ter o santo perto, você precisa trazer o santo, você precisa sentir, você precisa tocar. É fé, é algo assim que eu não estou enxergando. Como ser salvo? Muitas vezes a gente acha que crê na salvação pela fé e se pega. Não, mas se eu não fizer assim, mas se eu não fizer assado, não há nada que eu faça ou que eu deixe de fazer que vai me afastar do amor de Deus. Não é mesmo? Então, se eu creio realmente, eu sou salvo pela fé em Cristo, e isso basta, está consumado, né? O que vai acontecer com a renascença? A renascença vai se opor a esse controle das mentes que havia na Idade Média. Havia um controle até mesmo da igreja, um controle cultural. O que eu acabei de falar? A língua permitida era o latim. Meu paizinho, ninguém falava latim. Não é um controle muito grande? Como que eu trago a mensagem de Deus para o povo numa língua que ninguém conhece? E como eu levo para a fogueira alguém que pregue outra língua? É uma coisa muito séria. E era assim que eles faziam. Então, um controle eclesiástico muito grande. A renascença vai se opor a isso. E a reforma também. A reforma vai se opor a esse controle do pensamento religioso. A situação estava muito, muito séria. Os valores medievais, a gente comparando aqui com os renascentistas, era muito voltado ao divino, a Deus. O tempo pertence a Deus. Aí já não, o tempo pertence ao homem. A fé é mais importante que a razão. O Renascimento vai dizer, não, razão e fé vão andar juntas. As ações coletivas são valorizadas. No Renascimento, o difícil de quando você coloca muito destaque ao homem é a questão do individualismo. O homem se torna muito egoísta, muito individualista. Eu sou, eu posso, né? Esse é o perigo. Deus está no centro das atenções. O homem está no centro das atenções. Então, se muda o foco de Deus para o homem, o corpo é fonte de pecado. Agora já se diz, o corpo é fonte de beleza. Vem a arte, vem os pintores, os escultores e tudo mais.
Que havia então nesse contexto europeu dessa reforma? Humanismo, essa valorização do homem. O homem não é mais aquele coitadinho que Deus faz e desfaz e o homem aceita, e tudo é Deus comandando a história, eu não posso fazer nada, eu tenho que me submeter. Agora não mais. A valorização da cultura com o Renascimento, a invenção da imprensa, a época dos descobrimentos, nós temos da América, do nosso Brasil. É uma época, infelizmente, de muita imoralidade. Toda vez que a gente tem um pouco dessa questão de o homem começar a pensar muito, a querer valorizar muito a razão, a gente vê isso no iluminismo também. Acontece a imoralidade também. Nada mais irracional. Eu penso, eu acho que nós temos, primeiro, Deus nos criou como seres racionais. Animais, sim, mas racionais. Então nós temos a razão, depois a emoção e, por último, os instintos. Aí há aquela inversão. Hoje nós vivemos muito isso. Eu busco o que me dá prazer. Cada um vai atrás, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Então nós temos instinto como animal em primeiro lugar. Emoção em segundo, faça o que teu coração manda. Obedece ao teu coração. E lá por último, eu penso um pouquinho. Lá por último vem a razão. É uma incoerência muito grande do homem moderno, né? Pós-moderno. A reforma vocês já conhecem. Eu vou passar assim um pouquinho rapidinho, só para introduzir nosso tema. A justiça de Deus vai se revelar de fé em fé. Como está escrito, o justo vive por fé. Quando Lutero lê isso, todo aquele peso, porque Lutero temia a justiça de Deus. Lutero diz que odiava a justiça de Deus. E é engraçado que com todo esse temor, ele buscava essa justiça, ele corria como um doido, ele celebrava missas, ele queria salvar a alma do pai e da mãe, ele queria fazer por merecer. E ele achava muito pesado quando ele descobre a salvação pela fé. É como se todo aquele fardo saísse das costas dele, né? Então não havia separação entre igreja e Estado. Qualquer conflito surgia, lá ia o Papa de espada na mão guerrear. O Papa cuidava mais da questão financeira e política do que das almas dos fiéis da igreja. Era um estado de venda de indulgências, se comprava perdão dos pecados e de adoração, veneração de relíquias. Muitas lascas da cruz de Cristo, muita pena do Espírito Santo, muito leite da Virgem Maria, aparecia de tudo para ser venerado. Tinha igrejas que tinham mais de 1000 relíquias que eram veneradas pelo povo tolo, crédulo. Pode. Aqui no final eu falo do Alexandre VI, o Papa Rodrigo Borgia, que diz que em Roma entram muitos jumentos carregados de ouro para comprar o cargo de Papa, de cardeal. Esse negócio de maleta de dinheiro ainda continua até hoje, né? Mas eram os burros carregados de ouro que entravam em Roma para comprar o cargo de Papa. E comprou dele, né? E essa frase é demais, né? Assim que a moeda no cofre cai tilintando, a alma do purgatório sai voando. Automaticamente caiu a moeda, sai a alma do purgatório. E tinha preço. Qual que é seu pecado, meu filho? Adulterei. Então é tantos ducados. Qual que é o seu? Eu matei. Então é mais, né? São homicídio mais ducados. E aí ia se pagando. E tinha uma pessoa que já estava por aqui dessa história de ter que pagar por pecado. Ele falou assim, chegou lá no vendedor de indulgência: eu posso comprar uma indulgência, um perdão por um pecado que eu ainda vou cometer? Eu estou pensando que eu vou fazer um pecado, eu vou cometer um pecado. Eu posso? Claro, fazemos qualquer negócio. Pode comprar, pode falar aí, nós fazemos. Aí ele pega lá a indulgência, o senhor fulano de tal está perdoado do pecado que ele ainda vai cometer. Sabe qual era o pecado que ele queria cometer? Quando o vendedor de indulgência sai da cidade com a maleta
cheia de dinheiro. Ele monta uma emboscada com um bando lá, agarra o homem, dá uma surra no homem, rouba todo o dinheiro. Aí vão para o tribunal. Esse homem me roubou. Está aqui, eu estou perdoado do pecado que eu ainda iria cometer. Aí o juiz fala, ó, diante disso eu não vou fazer nada. É um absurdo, né? Esse perdão de pecado aí. Lutero principalmente fica indignado. Quando o vendedor de indulgências chega na Alemanha, ele fica indignado. Ele fala assim, olha, vocês estão tirando a pele, os ossos do povo pobre que não tinha nada, levava galinha para comprar o perdão do pecado. O camponês, a maior parte da população era de camponeses, de homens da terra, que queriam o perdão do pecado. E Lutero fica muito bravo com isso. Então ele prega na porta da igreja, né, da capela lá da igreja de Wittenberg, as 95 teses contra a indulgência. E ele diz que isso tudo é um grande erro, que isso não está correto. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão plena da pena e da culpa, mesmo sem carta de indulgência. E essas 95 teses vão falar disso. Passando, as consequências imediatas vão falar do comportamento feminino. O que Lutero está pregando? O que a Bíblia prega? Quando Lutero fala do sacerdócio universal de todos os crentes, as mulheres agarram com unhas e dentes. E muitas se tornam audaciosas e recebem mesmo aquela palavra. Eu não preciso de homem intermediando entre mim e Deus. Cada um de nós pode ir diretamente a Deus, mesmo que eu seja mulher. Eu posso ir direto a Deus e pedir perdão do meu pecado. Então, para o comportamento feminino, daquela mulher enclausurada, inclusive muitas freiras começam a ler, porque as freiras eram as mulheres mais cultas, as nobres e as freiras. Elas começam a ler aquilo. E nós temos Catarina von Bora, que vai ser esposa de Lutero, elas fogem do convento. E essas freiras são as que se tornam, na sua grande maioria, as esposas dos reformadores. Que dá certo, né? Porque quem é freira, porque tem alguma vocação espiritual, esposa do pastor, vai ter, igual quando entra no seminário que sai. Tem um seminário Palavra da Vida lá em São Paulo, que o pessoal diz que parece fábrica de sapatos, sai tudo aos pares, né? Sai tudo combinadinho, o homem e a mulher já se acertam, já namoram, já casam e já saem para o ministério. Então as freiras fogem do convento, agora elas têm mais liberdade e elas começam a querer pregar também. Eu também sou responsável pelo ide de Cristo. Quando Deus falou que tinha que ir por todo mundo e pregar o Evangelho, Ele falou para mim também. Eu também preciso, eu também tenho desafio, eu também tenho que responder diante de Deus por isso. O sacerdócio de todos os crentes vai dar essa liberdade às mulheres. Mas é interessante que nós vemos Calvino foi um dos que dá um pouco mais de liberdade à mulher e também introduz a música. Mas ele é muito criticado, principalmente pelos católicos. Olha essa frase que interessante, tem lá no livro. Sem lei, sem ordem, sem harmonia, o pastor começa, todos seguem. Homens, mulheres, crianças, servos e criados. Ninguém no mesmo verso. As donzelas de belas vozes soltam seus zumbidos e trinados, para que os homens sintam certos, os jovens se sintam certos de poder ouvir. Que erro cometeu Calvino ao permitir que as mulheres cantassem na igreja. E engraçado que fala que as mulheres tinham belas vozes, mas aí fala de zumbido e trinado. E você vê uma coisa bonita aí acontecendo. Os patrões, os criados, os homens, as mulheres, as crianças, todos louvando a Deus. Que coisa linda, né? Todos cantando, porque mulher não cantava.
Idade Média, mesmo no coral, a voz feminina era feita por homens. Então agora elas cantavam na igreja, elas diziam amém, elas oravam. Então elas estão conquistando um espaço que elas não tinham, agora elas estão conquistando. Então a reforma vai atrair muitas mulheres que se sentiam enclausuradas, mesmo que não estivessem no convento, né? Elas liam a Bíblia e elas também eram inteligentes e elas entendiam. E elas, a partir do momento que elas entendem, elas querem ensinar, elas querem passar a mensagem do Evangelho. Mas elas eram excluídas das discussões teológicas. Você pode entender, você pode ser salva, mas nada de começar a discutir teologia, isso não pode. Os homens subiam aos púlpitos, as mulheres visitavam os doentes. Algumas pregavam dentro das prisões ou em movimento. E por que elas pregavam dentro da prisão? Alguém sabe? Porque elas eram presas. Só por isso. Elas eram encarceradas. Aí elas pregavam dentro da prisão, igual Paulo, né, faz também. E aí elas acham um lugar para falar. Ou nos movimentos heterodoxos, movimento dos valdenses, nos movimentos dissidentes da igreja, elas vão ter então também um espaço. Se na Idade Média o ideal feminino era o de monja, aqui na Idade Moderna era ser esposa e mãe. Então a mulher agora é esposa e mãe. Amanhã eu vou falar das vozes femininas, eu vou falar um pouquinho da Catarina Vumbora. Mas eu quero ler para vocês, porque eu achei muito interessante, o que Lutero fala sobre Catarina. Eu vou confessar para vocês. Eu tive um pouco de preconceito na hora de selecionar algumas mulheres. Para escrever o livro, eu coloquei algumas, de pensar nessa esposa dos reformadores. Porque eu falava assim, ela é só esposa do Lutero. Ela não foi reformadora. Margarida de Navarra, sim, ela implantou a reforma no reino dela, ela fez mudanças eclesiásticas, mas Catarina, ela foi esposa de Lutero. Mas aí eu li isso, foi para mim que foi escrito. Eu achei muito interessante, eu vou ler para vocês. O que Lutero fala dela. Escrevendo certa vez a um amigo, Lutero disse: minha querida Kate me mantém jovem e em boa forma também. Sem ela, eu ficaria totalmente perdido. Ela aceita de bom grado minhas viagens e, quando volto, está sempre me aguardando com alegria. Cuida de mim nas minhas depressões, suporta os meus acessos de cólera. Ela me ajuda em meu trabalho e, acima de tudo, ama Cristo. Depois dele, ela é o maior presente que Deus já me deu nesta vida. Se algum dia vierem a escrever a história de tudo que tem acontecido na reforma, espero que o nome dela apareça junto ao meu. Eu oro por isso. Gente, Lutero queria que o nome de Catarina aparecesse. E quanto tempo a gente estudou só sobre ele, só sobre Calvino, só sobre Zwinglio, só sobre Knox, e nada das mulheres. Porque Catarina estava lá como companheira, né? E amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Então, esposa e mãe não é depreciativo. Ser esposa e mãe é algo muito precioso. É um ministério também. Ser esposa de um reformador, gente, que privilégio, que coisa boa, um homem que fez diferença na história do cristianismo. Então a reforma vai mudar esses conceitos, né? A mulher agora, ela vai deixar o convento, mas o que vai acontecer com essas freiras? Muitas casaram, mas muitas não. E agora? Muitas já tinham até passado da idade de casar, de ter filhos. Então acontece um pouco de caos, um pouco de desordem social aí. Qual que era a opinião dos reformadores sobre o papel feminino? Lutero dizia o seguinte: o papel da mulher era o de esposa e mãe, e estava sujeito ao marido.
Nox é aquele que vai ser bem radical. A gente vê que isso tem muito a ver com a forma com que o homem, a experiência de vida do homem. Quem tem, e aqui na igreja tem muitos maridos com esposas lindas, maravilhosas, preciosas, vai falar glória a Deus, aleluia, né? Que eu tenho a minha querida ao meu lado. Calvino, ele foi auxiliado, eu falei da Margarida de Navarra, que dá asilo para ele. Ele se corresponde com a filha de Margarida, ele se corresponde com a prima de Margarida, Renata de Ferrara. Ele é ajudado financeiramente, ajudado com proteção por essas mulheres que eram nobres, que eram rainhas. Então ele tem um tratamento mais dócil com a mulher. Knox é perseguido, ou ele também confronta muito a rainha da Escócia, Maria Stuart, né? Ele briga com ela, tal. Então a gente vê que ele já não vai ter essa tolerância. Então nós vemos a posição de cada um, dependendo também do contexto de vida que a pessoa tem, né? Aí Calvino vai reconhecer a participação e a importância dela nas Escrituras. Ele mantém a submissão da mulher em relação ao homem, mas ele vai admitir que vai ser um escândalo a mulher ensinar o marido pela pregação. E vai concordar também com o silêncio das mulheres, conforme recomendado pelo apóstolo Paulo. Aqui nós temos o livro que Knox escreveu. Olha o nome: O Primeiro Toque da Trombeta contra o Monstruoso Regimento das Mulheres. Então, até o nome do livro já é assim para, né, arrasar. Aí ele fala assim, que é contrário e vai combater qualquer tipo de governo das mulheres, né? É uma usurpação. Eu quero que vocês guardem, que a gente vai ter mais dias para falar, e eu quero que vocês guardem bem essa questão da usurpação da autoridade masculina, essa questão do poder. As mulheres são fracas, débeis, impacientes, vulneráveis e tolas. A experiência tem demonstrado que são inconstantes, volúveis, cruéis, destituídas de espírito de deliberação e organização. Knox arrasou, né, as mulheres. Não é arrasou de arrasar, arrasou de derrubar, né, as mulheres. Próximo. Então, Calvino é o único, né, reformador, teólogo do século XVI, que vai dar mais uma colherzinha de chá aí para as mulheres. Ele fala, ele reconhece, eu acho interessante isso em Calvino, ele vai reconhecer que isso não é coisa da lei, não é coisa da Bíblia. Ele vai deixar bem claro, isso é coisa política, né? Então é interessante isso. Olha, não é matéria determinada pela lei humana. Isso é matéria determinada pela lei humana, não pela lei divina. Fala, isso é costume, isso é tradição, isso é pensamento, isso é filosofia do homem. Isso não é determinado por Deus. E isso que eu comentei já, né, que é dessa troca de correspondência que ele tem com essas rainhas. Ele vai examinar os textos bíblicos, ele vai reconhecer a importância e a participação da mulher, que é citada na Bíblia. E ele vai romper com uma tradição escolástica, que é de Tomás de Aquino, que é da Idade Média, e vai afirmar que a mulher não foi dada para Adão para ter filhos, como se dizia, só serve para procriação. E o pior era que se dizia também que a mulher não contribuía com nada. O homem que contribuía com a semente, a mulher não contribuía com nada. Depois, com os estudos da biologia, fala, não é bem assim, né? Mesmo que não contribuísse com nada, só ficar 9 meses com o bebê, o parto, a amamentação, já diz alguma coisa. Mas ele vai dizer, não é isso. A mulher é para ser companheira do homem. E ele mantém essa questão da submissão, sempre mantendo, né? Lutero também vai declarar, mesmo que Eva tenha sido uma criatura excelente e fosse igual a Adão no que diz respeito à justiça, sabedoria e salvação, ela não deixou de ser uma mulher. Assim como o sol é uma criatura mais nobre do que a lua, se bem que a lua também é excelente, magnífica, assim a mulher não foi igual ao homem. Gente, eu vou ter que parar e contar uma piadinha. Essa história de sol e lua é engraçado, né?
Acho que foi uma coisa que eu li no Facebook, alguma dessas redes sociais bem edificantes, que dizia o seguinte: a lua é muito mais importante que o sol. Vocês não concordam? Porque a lua vai clarear a noite, mas o sol aparece quando já está tudo claro. Então, que diferença faz esse sol, né? Então, realmente, a lua e o sol, os dois são bons, mas o sol é melhor. A mulher não foi igual ao homem em honra e dignidade, ainda que tenha sido uma obra de Deus muito linda. Olha só essa frase: não há saia que fique tão mal para a mulher, casada ou solteira, do que querer ser inteligente. Aí eu lembro do meu livro do Brasil, século XVIII, muito parecido, né? Como que diz assim: mulher inteligente é mulher atrapalhada, né? Mulher que sabe muito é mulher atrapalhada. Para ser boa dona de casa, saiba pouco ou saiba nada. Precisa, para que saber tanta coisa? Sabe escrever a receita da goiabada, tá ótimo, né? Mulher inteligente é mulher atrapalhada. Mas nós sabemos que se temos inteligência e todos os dons que recebemos, temos recebido de Deus, que é o capacitador, né? O Espírito Santo que doa, que dá dons, e se nós tivermos liberdade para exercê-los, o reino de Deus ganha. O reino de Deus ganha. Senão, o reino de Deus vai perder. Ele escreve, Lutero, apesar de dizer isso, ele escreve cartas a Catarina, ele conta as coisas, a discussão sobre ceia, ele narra, ele pede a opinião dela. Então, a gente vê que ela foi muito mais que somente a dona de casa, que ela também vai opinar na questão teológica. Ele também vai escrever a Árgula, nós vamos falar de Árgula amanhã, guardem esse nome. Ele a chama de discípula de Cristo porque ela enfrenta professores de universidade, era uma mulher leiga, e ela diz assim: olha, se vocês estão querendo destruir a obra de Lutero, vocês vão destruir a Bíblia, o Novo Testamento que ele traduziu. Eu não tenho encontrado nenhum erro, nenhuma heresia no que Lutero escreveu. Eu estou disposta a ir até a faculdade discutir com vocês sobre o assunto. Então, audácia e ousadia. E ele também vai escrever cartas às mulheres regentes, como Maria da Hungria e Catarina da Saxônia, mulheres que promovem a reforma nos reinos dela, como Margarida faz lá em Navarra. O que acontece, gente? Não se decidiu, né? Há uma ambiguidade, uma falta de decisão na posição dos reformadores. E isso vai refletir, é claro. A reforma não criou ministérios para as mulheres, criou algum espaço, mas não criou ministérios. Por quê? Muitos reformadores, muitos pastores eram quem? Eram os freis, eram os monges que saíam dos conventos também, que tinham abandonado o catolicismo e se tornaram protestantes. Então, tinha muita gente concorrendo à vaga, parece a Unicamp, né? Muitos candidatos para pouca vaga, então não teve espaço para mulher, não. Os homens sempre iam levar vantagem, e também havia todo esse receio do sacerdócio feminino. Nem o ministério diaconal, que ele foi criado só por um tempo, lá por Lutero, não permitia a presença das mulheres. Nós temos aqui, já estamos concluindo, nós temos a opinião de uma teóloga luterana. Por que eu trouxe a opinião de uma teóloga luterana? Porque nós estamos falando de reforma de Lutero, não que Calvino não tenha sido importante, não que Zwinglio não tenha sido importante, não que outras, até mulheres tenham sido importantes, né? Mas eu achei interessante essa opinião dessa teóloga luterana. Acabou de ser publicado, quem quiser comprar, eu pedi o meu, está chegando, nem posso dizer que é bom, mas eu quase que estou apostando que vai ser bom, um livro chamado Mulheres na Reforma. Essa teóloga e mais outra escrevem, é um livro até um pouco grosso, eu creio que vai sair coisa boa ali. Por quê? Porque elas têm origem alemã, então elas pesquisam em alemão.
Então elas pesquisam o contexto de Lutero na Alemanha. E aí elas trazem muita coisa nova, muita coisa... Nova não, coisa antiga, mas nova para nós, né, que a gente não tem acesso. O que diz Claudette Urich? Ela diz o seguinte: a liberdade cristã e o sacerdócio universal de todas as pessoas crentes que eram tão caras para Martinho Lutero, não foram de fato uma referência para a vida das mulheres. Se pregou o sacerdócio, se pregou a liberdade cristã, mas não se colocou em prática no caso do ministério feminino. Elas tiveram atuação quando o movimento estava surgindo. Isso acontece, gente, aconteceu no avivamento. Estou acabando de escrever um livro sobre as vozes femininas nos avivamentos. A época de Moody, de Wesley, houve muita necessidade, aqui o caso ao contrário, muita gente aceitando a Cristo no movimento de avivamento, muita necessidade de pregadores, e as mulheres foram usadas. Acabou o movimento de avivamento, acabou o espaço para a mulher também. Então ela está dizendo assim, enquanto a reforma começava, teve espaço para as mulheres, depois não mais. Não teve mais esse espaço. E aí ela diz, no momento em que se institucionalizou o movimento da reforma, o que acontece? Vai perdendo espaço. Essa questão desse sacerdócio de as pessoas, de todos os crentes, devia ter aberto mais espaço para a reforma, mas isso não ocorreu. Aí ela fala da experiência da igreja dela, IECLB, Igreja Evangélica Luterana, Igreja Evangélica, acho que Cristã Luterana do Brasil. Faz 32 anos que eles têm ordenação de pastoras. Levou quase 500 anos depois da reforma, que é para as mulheres estudarem teologia, ser ordenadas, tornarem-se pastoras, isso inclusive na Alemanha, berço da reforma. Eu tenho uma experiência como professora da Faculdade Teológica Batista de Campinas. Quando eu comecei a lecionar em 1991, eu tinha turma de primeiro ano de 40 alunos, meio a meio, 20 mulheres, 20 homens. Foi passando o tempo, 15 mulheres, 25 homens. Foi passando o tempo, 5 mulheres, 35 homens. Foi passando o tempo, 39 homens, 1 mulher. 38 homens, 2 mulheres. As mulheres não estão mais interessadas, porque o ministério não acontece. Não acontece, elas saem com o título de bacharel em teologia, mas elas não têm lugar para trabalhar. Então elas não estão mais interessadas em estudar teologia. Podem atuar nas igrejas, mas podem atuar também sem o bacharel em teologia. É algo bom para elas. Teve uma época que a nossa faculdade tinha ministério, missões, educação cristã e ministério pastoral. Eram 3 áreas de especialização. Aí teve mais procura, porque as mulheres iam para a educação cristã, pastores para o ministério pastoral, e os missionários também tinham as suas matérias específicas. Então foi uma época boa, mas que durou pouco. Então os ministérios, em vez de estar se ampliando, parece que estão se fechando. Eu quero concluir. Onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Eu gosto muito desse versículo, 2 Coríntios 3,17. Lutero também vai escrever sobre a liberdade do cristão. E é interessante essa liberdade, como ele diz aqui. O cristão é um senhor libérrimo sobre tudo. Ele é livre sobre tudo. O cristão é um servo oficiosíssimo de tudo. Parece incoerência. O cristão é livre sobre tudo, mas ao mesmo tempo ele é servo, vamos dizer, de todos. Incoerente, ele é livre, mas ele é servo. Isso é ser cristão. Nós temos a liberdade cristã, mas nós temos o serviço cristão. A submissão um ao outro. Somos submissos um ao outro. Isso é possível no amor.
na prática do amor. Esse tratado de Lutero também encorajou as mulheres a assumir a sua própria forma de viver a vida. E muitas deixaram de estar, então, enclausuradas. Agora elas tinham liberdade. Vamos refletir. Existe liberdade hoje? 2017. Existe liberdade para o exercício da vocação feminina na igreja? Para o exercício dos dons espirituais das mulheres? Eu nem estou falando de pastorado, não, de ministério pastoral, não estou falando disso, não. A ordem de Cristo não foi nem assim, ó, idem, sejam pastores e não sei o quê, foi ir de pregar o evangelho. Então, essa liberdade da mulher pregar o evangelho, se ela for capacitada por Deus. É interessante a gente ver esses homens da igreja, tanto no avivamento quanto na reforma, que eles falam, se acontece um dom extraordinário, o Wesley vai falar, se tiver um chamado extraordinário, a mulher pode, então, exercer o dom da pregação. E eu pergunto, mas o dom extraordinário, o chamado extraordinário não é para qualquer um que for pregar? O homem também não tem que ter um chamado extraordinário? Como que eu abro minha boca para falar das coisas de Deus sem ser tocada pelo Espírito Santo, sem ter uma vocação extraordinária? Então, todos nós não podemos considerar incapacitado a quem Deus capacitou. Se é Deus quem capacita, quem somos nós para dizer você não tem capacidade para isso? Então, fica aqui esta reflexão. Vamos pensar nisso. Vamos descobrir nosso dom espiritual. Tem muita gente que fala, eu não sei meu dom, eu estou aqui 40 anos nessa igreja e eu não sei qual que é meu dom. Vamos descobrir, vamos trabalhar, vamos amar mais um ao outro e ser bênção na igreja onde Deus nos colocou. Que Deus nos abençoe. Amém.